Fala galerinha, vamos dar continuidade ao estudo das funções e agora nós vamos aprender como esboçar o gráfico da função afim. Uma função afim, também conhecida como função polinomial de grau 1 ou função polinomial de primeiro grau, é uma função do tipo cujo gráfico é uma reta. O gráfico da função afim, determinado no plano cartesiano, é estabelecido a partir de um grupo de pares ordenados, tem que ser no mínimo 2, porque senão não se estabelece uma reta, que determinam pontos que, ao serem ligados, estabelecem uma reta. Bom, esse aqui é o gráfico da função afim. Aqui nós temos o plano cartesiano, o eixo das ordenadas, aqui o eixo das abscissas e aqui os pontos. Observe que aqui nós temos 4 pontos. O ponto 0B, o ponto P1, o ponto P2, o ponto P3 e a função geral que é f de x igual a ax mais b. Eu sei que, observando assim um gráfico que estabelece uma função genérica, não fica muito claro, né? Então vamos para os exemplos, que com os exemplos com certeza vocês não vão ter dificuldade de fazer. Bom, vamos lá. Para a determinação de pares ordenados, estabelecem-se valores ao conjunto domínio, para encontrar a imagem de cada um desses valores. Costumeiramente, utiliza-se de tabelas para a organização destes pares. Vamos aprender como é que a gente faz isso, tá? Então, estabelecer o gráfico da função f de x igual a 3x menos 1. Primeiro passo, você vai organizar uma tabela. Essa tabela ela deve ter 3 colunas, tá? A primeira coluna, você coloca o domínio. O domínio é x. Na coluna do meio, você vai colocar a função f de x igual a 3x menos 1. A mesma função que a gente tem aqui, você vai apenas repetir ela igualzinha aqui na coluna do meio. E na coluna da direita aqui você coloca a imagem, no caso f de x, tá? Na coluna do domínio aqui você vai estabelecer valores para o domínio. Esses valores é a sua escolha, são os valores que você quiser. Normalmente eu utilizo números pequenos para facilitar os cálculos. Eu sempre coloco 1, 2, 3, 4, certo? Não coloco números muito grandes. Para cada valor aqui do domínio, você vai substituir na função. No caso aqui, ó, no primeiro valor de x aqui eu coloquei 1. Então x vale 1. Onde tiver x da função, eu vou substituir por 1. Então você tem f de x igual a 3x menos 1. Ora, f de x, no lugar de x, você coloca 1. É igual a 3x. 3x, 3 vezes 1. Porque onde tem x, você vai substituir por 1 aqui, que foi o valor escolhido. E repete o menos 1. 3x menos 1, então 3 vezes 1, menos 1. E agora é só fazer conta, ó. 3 vezes 1 dá 3. E repete o menos 1, igual a expressão numérica. 3 menos 1, 2. Ou seja, se o domínio é 1, a imagem é 2. Tá vendo? Eu sei que eu fui um pouco rápido, mas agora vamos com mais calma, ó. No segundo caso aqui, ó, eu disse que x vale 2. Então, na função aqui, onde tem x agora, eu vou colocar o número 2, porque eu estou dizendo que x vale 2. Então, você tem f de x, aqui vai ficar f de 2, igual a 3 vezes x, 3 vezes 2, porque onde tem x, eu substituo por 2. E repeto o menos 1. Aí aqui agora é só fazer conta, ó. 3 vezes 2 são 6. E repete o menos 1. 6 menos 1 dá 5. Então, se o domínio é 2, a imagem é 5. Aqui no terceiro caso, ó, eu disse que x valia 3. Então, na função onde tem x, eu substituo por 3. Então, f de x fica f de 3. Aqui eu tenho 3 vezes x, 3 vezes 3, que é o valor que eu atribuí ao domínio. Menos 1. 3 vezes 3 são 9. Ó. Conta aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9. E repete o menos 1. 9 menos 1 são 8. Então, domínio 3, imagem 8. Agora é só organizar os pares ordenados. Ó. Para o domínio 1, imagem 2. Então está aqui, ó. 1, 2 é o primeiro par ordenado. Para o domínio 2, imagem 5. Então está aqui, ó. 2, 5, o segundo par ordenado. Para o domínio 3, imagem 8. Então, 3, 8, aqui o terceiro par ordenado. Ok? Esses são os pares que eu consegui formar a partir dos valores que eu atribuí.
É possível formar mais pares? Sim. Quanto mais números você colocar aqui no domínio, mais números você vai encontrar na imagem, mais pares você vai encontrar e mais legal vai ficar o seu gráfico. Vamos agora para o gráfico. Como fazer o gráfico? Então, estabelecer o gráfico da função f de x igual a 3x menos 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou organizar os pontos. Os pontos são a partir dos pares ordenados. Os pares ordenados são 1, 2, 2, 5 e 3, 8. São aqueles valores que eu encontrei na tabela da tela anterior. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o plano cartesiano. Os dois eixos, y e x. E organizar os valores aqui da escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui para x e aqui para y. Observe aqui que eu só coloquei valores positivos, tanto de x como de y. Por quê? Porque nos meus pares ordenados aqui não tem nenhum valor negativo. Então, se não tem valor negativo, eu não preciso colocar valor negativo no meu plano cartesiano. Ok? Muito bem, agora vamos colocar o primeiro par ordenado. O primeiro par ordenado é 1, 2. Então, aqui você tem a abscissa 1 e a ordenada 2. Então, nós vamos fazer igual nós fizemos na aula sobre pontos no plano cartesiano. Então, a abscissa 1 está aqui, o valor de x é 1. Então, eu traço uma reta subindo aqui. A ordenada é 2, então aqui y2. Então, eu vou traçar uma reta para a direita aqui. E as duas retas se encontram nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é o ponto 1, 2. Não é simples? Observa aqui, ó. Abscissa 2. Ordenada 5. Então, eu vou pegar aqui na abscissa 2 e traçar uma reta subindo aqui, ó. Em busca da ordenada 5 aqui, ó. Ordenada 5. Aqui eu vou traçar uma reta para a direita. Em busca da abscissa 2, ó. As duas retas se encontraram bem aqui, ó. Este é o ponto. Este é o ponto 2, 5. Não é simples, pessoal. Observa aqui, ó. Abscissa 3, ordenada 8. Abscissa 3 e ordenada 8. Muito bem. Aqui na abscissa 3 eu vou fazer outra reta subindo. Aqui, ó. Em busca da ordenada 8 aqui, ó. Que eu faço uma reta para a direita. E aí essas duas retas se encontraram aqui, ó, nesse ponto. Esse é o ponto 3, 8. Muito bem. Depois que eu estabeleço todos os pontos no plano cartesiano, aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar os pontos. Esse é o gráfico. A reta determinada pela ligação dos pontos. Não é fácil, pessoal. Bom, eu sei que vocês ficaram meio confusos. Vamos lá para mais um exemplo, ó. Escreva o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4. Então, nós vamos seguir os mesmos passos. Primeiro passo, a determinação dos pares ordenados. Ora, para determinar os pares ordenados, eu vou precisar construir uma tabela. Primeira coluna, eu coloco o domínio. Coluna do meio, eu coloco a função. Coluna da direita, eu coloco a imagem. E aqui eu vou estabelecer os valores. Como eu disse para vocês, eu sempre utilizo valores pequenos. Então, vou botar aqui 1, 2 e 3 de novo. Plácido, eu posso repetir sempre os mesmos valores? Claro que sim, não tem nenhum problema. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Aqui, se x vale 1 no primeiro caso, onde tem x a função, vou substituir por 1. Então, f de x, f de 1. Menos 2x, menos 2 vezes 1, mais 4. Pronto, agora é só fazer conta. Ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E menos 2 mais 4, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior, dá igual a 2 positivo. Então, para o domínio 1, a imagem é 2. Mesma coisa aqui no segundo caso, ó, o domínio é 2. Então, onde tem x na função, vou substituir por 2. Então, f de x, f de 2. Menos 2x, menos 2 vezes 2. E repeto mais 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 mais 4, sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior, né? Então, isso aqui é só cortar. O menos 4 mais 4 dá 0. Então, para o domínio 2, a imagem é 0. E no terceiro caso aqui, ó, domínio 3. Então, onde tem x na função, vou trocar por 3. F de x ficou o quê? F de 3.
2 vezes x menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Repetindo sempre o mais 4, menos 6 mais 4, sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior, dá igual a menos 2. Então, para o domínio 3, a imagem é menos 2. Então agora, quem são os pares ordenados? Então está aqui, ó. 1, 2, né, o primeiro par ordenado. 2 e 0, que é o segundo par ordenado. E 3 com menos 2, que é o terceiro par ordenado. Ok? Agora é só esboçar o gráfico. Então, escrevo o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4. Determinação dos pontos no plano cartesiano. Primeira coisa que eu vou fazer é construir o meu plano cartesiano. Então, eu já tenho aqui os meus pares ordenados, que é 1, 2, 2, 0 e 3 e menos 2. E agora eu vou colocar isso aqui no plano cartesiano. Observe que nesse plano cartesiano aqui eu precisei colocar valores negativos. Por quê? Porque eu tenho um valor negativo aqui na ordenada, né? Observe que eu tenho um valor de y aqui que é menos 2. Então a escala vai ter que descer aqui para o terceiro e quarto quadrante aqui, porque eu tenho valores negativos. Agora é só ligar os pontos, ó. Então, 1, 2, abscissa 1, ordenada 2. Então, vou fazer uma reta subindo aqui do 1 em busca do 2. Ó. E uma reta do 2 em busca do 1. Ó. E eles se encontraram nesse ponto aqui. Ó. Esse é o ponto 1, 2. Tá vendo? 2, 0. Ó. Então, abscissa 2, ordenada 0. Eu disse isso na aula passada sobre o plano cartesiano. Quando tem 0 aqui no par ordenado, significa dizer que o ponto fica em cima do eixo. Nesse caso aqui, 2, 0, ó, em cima do eixo das abscissas. Não tem tracejado ligando porque a ordenada é 0. E por fim, 3 menos 2. Se é 3 em busca de menos 2, a reta vai ser descendo aqui, ó. 3 descendo aqui, ó, em busca do menos 2 aqui, ó. Se ligou bem aqui nesse ponto aqui, onde se cruzaram, ó, aqui vai ser o ponto 3 menos 2. Então tá aqui o ponto 1, 2, aqui o ponto 2, 0, aqui o ponto 3 menos 2. Agora é só ligar os pontos com a reta. Ó. Esse é o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4. Então, galerinha, é só isso. Eu sei que vocês ficaram meio confusos, mas a partir das atividades, certamente nós tiraremos todas as dúvidas. Ok? Valeu, a gente se vê na nossa próxima videoaula.